Olá, você se considera uma pessoa supersticiosa? Você sabe diferenciar o que é verdade e o que é superstição no teu sistema de crença pessoal? Muitas pessoas fazem uma grande confusão neste campo da fé, misturando crendices populares com a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E o pior, a maioria não percebe a diferença. Tudo que acreditam é herança familiar. São aquelas crenças que a pessoa recebe e continua acreditando a vida inteira sem questionar. No vídeo de hoje vamos mostrar a diferença que existe entre a fé na verdade e a superstição religiosa. Bem-vindo ao canal da Fé. Olá, tudo bem? Bom estar com você novamente e a nossa expectativa é que esse vídeo te ilumine e que te ajude a crescer espiritualmente. E a pergunta de hoje é: você sabe diferenciar o que é de Deus e o que é crendice e superstição? Poste nos comentários a sua opinião a respeito. Eu gostaria de saber o que você pensa. Outra coisa, não deixe de se inscrever no nosso canal. Dê o seu like e, se gostar do vídeo de hoje, compartilhe também com outras pessoas. Assim, você nos ajuda a continuar produzindo vídeos como esse, tá bom? Vamos lá. Em primeiro lugar, o que é superstição? Superstição é um termo pejorativo para qualquer crença ou prática que é considerada irracional, sem fundamento lógico. Quem é supersticioso acredita em presságios, encantamentos, sinais, ritos e tantos outros elementos que repousam sobre a fé em coisas irracionais. São crendices e práticas que as pessoas professam sem qualquer base, simplesmente porque ouviram algo desde criança e acabam reproduzindo mesmo depois de adulta. Muitos até o dia de hoje acreditam em amuletos, pé de coelho, galho de arruda, ferradura de cavalo, dias especiais, influência dos astros, simpatias e magias diversas. Com o tempo, muitas destas superstições passam a fazer parte do sistema de crença das pessoas. Isso é passado de pai para filho através das gerações e que faz parte da cultura popular da humanidade. As superstições chegam a influenciar bastante a vida de muitas pessoas no seu dia a dia, ao ponto de ela fazer ou deixar de fazer alguma coisa simplesmente por acreditar que certas ações que ele fizer pode trazer azar ou pode trazer sorte. Em segundo lugar, vamos ver algumas superstições muito conhecidas de todos. A primeira delas é: chinelo virado provoca a morte da mãe. Dizem que quem inventou essa história foram as próprias mães. Essa teria sido a forma de incentivarem as crianças a colocarem os chinelos direitos. É que antigamente, grande parte dos chãos eram de terra, o que sujava o chinelinho das crianças. Como mãe fala e criança não ouve, só o medo de perdê-la poderia surtir algum efeito na criançada. Então isso se tornou algo tão forte que até o dia de hoje, quem ouvia isso de criança, quando você vê um chinelo emborcado, virado para baixo, dá vontade de desvirar. Em segundo lugar, por exemplo, dizem que quebrar espelho dá 7 anos de azar. Essa superstição se deve aos comerciantes de espelhos, cujos primeiros fabricados de vidro surgiram na Itália e eram muito caros. A forma de conseguir que os empregados tivessem o máximo cuidado possível com aqueles objetos era amedrontá-los com alguma coisa, então criaram essa superstição de que quem quebra um espelho teria 7 anos de azar. Isso, na verdade, até o dia de hoje, isso é repetido por muitas pessoas. A terceira superstição é: bater na madeira evita que algo ruim aconteça. A superstição de que o ato de bater na madeira espanta o azar surge com a crença pagã em que se acreditava que os deuses viviam nas árvores.
Bater, portanto, nas árvores era como um pedido de socorro, que consistia em chamar os deuses para afastar as coisas ruins da vida daquela pessoa. E você vê que até o dia de hoje, muitas pessoas fazem isso. Quando houve qualquer coisa errada, estranha, já quer bater na madeira. Outra grande superstição é cruzar os dedos para que algo dê certo. Cruzar os dedos ou fazer figas era uma forma de imitar a cruz utilizando os dedos. Segundo uma das possíveis origens da superstição, na altura em que os cristãos eram perseguidos, esse era um gesto secreto usado para que eles se reconhecessem, além de representar um pedido de proteção. Outra grande superstição conhecida é dizer saúde quando a pessoa espirra. Não é verdade isso? São chamados de rogos do espirro. Saúde, Deus te crie, Deus te abençoe, o que a gente ouve quando alguém espirra, e até nós acabamos falando isso. São expressões que ouvimos no dia a dia quando alguém espirra. Por que não acontece o mesmo quando alguém tosse, por exemplo? Isso é porque os antigos acreditavam que o espírito do homem residia na cabeça. E um espirro muito forte era suficiente para o espírito sair da pessoa. E ao fazer uma pequena prece, esse Deus te abençoe, Deus te crie, era uma pequena prece, fazia com que o espírito permanecesse dentro da pessoa que espirrou. Hoje isso já virou etiqueta social, todo mundo fala sem saber o porquê. Mas continuando. Outra grande crendice é que orelha queimando é porque tem alguém falando mal de você. E tantas outras coisas, eu poderia passar muito tempo aqui falando. Passar debaixo de escada, dá azar. Cruzar com um gato preto, dá azar. Sexta-feira 13 é um dia ruim para muitas pessoas. Você sabia que quase 90% dos edifícios construídos nos Estados Unidos não têm o 13º andar? Isso é por causa da superstição das pessoas. Os edifícios, quando são construídos, eles pulam do 12º para o 14º, porque ninguém quer comprar o 13º, porque acreditam que ele dá azar. Além disso, existem empresas aéreas que não possuem a cadeira de número 13 nas aeronaves, Isso acontece num país desenvolvido e rico como os Estados Unidos. Você imagina aqui no Brasil. Mas eu queria falar agora, esse é o nosso terceiro ponto, sobre as superstições religiosas. Além das superstições e crendices populares, aquelas que eu acredito que são as piores, são as ensinadas por muitas igrejas. É algo nocivo em razão de levar o indivíduo a temer coisas irracionais e depositar a fé em coisas absurdas, que não têm nenhuma base nas Sagradas Escrituras. Vamos ver algumas das superstições religiosas, algumas delas com certeza você também conhece. A primeira que eu vou chamar a sua atenção é uma expressão que hoje é muito usada, que é a expressão "tá amarrado". Você deve ter ouvido isso, ou já deve ter falado isso. Pois é, esse termo é extraído de uma fala de Jesus, quando ele disse o seguinte: como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então entrará e lhe saqueará a casa. Então lhe saqueará a casa. Essa expressão se tornou muito popular, usada por todas as pessoas indistintamente, crentes e incrédulos. Pelo contexto, esse valente que Jesus está se referindo simbolizava o diabo, os demônios. Amarrar o valente significa a autoridade do reino de Deus sobre o reino das trevas. Essa autoridade foi delegada por Cristo a todo aquele que nele crê. Nós temos total autoridade sobre o poder das trevas. Jesus ele veio para destruir as obras do diabo. O que destruiu essa malignidade foi a obra da cruz. Isso não é alcançado por uma frase de efeito, está amarrado, mas pela fé na palavra de Deus. Nós amarramos o valente quando reconhecemos quem somos e o que temos em Jesus Cristo. A segunda grande superstição religiosa é aquela que gira em torno das águas do Rio Jordão. As águas do Rio Jordão são famosas porque foi ali que Jesus foi batizado por João Batista.
e essas águas se tornaram fonte de superstição e crendice ao longo da história. Na verdade, muita gente ganha muito dinheiro vendendo água e objetos do Rio Jordão. O Rio Jordão é um dos rios mais poluídos do mundo. Hoje existe muita gente ganhando dinheiro com essas, por exemplo, as viagens à Terra Santa. Os organizadores têm lucros astronômicos fazendo caravanas para lá. Uma certa vez eu conversei com uma pessoa de uma agência de viagem e ele falou dessas pessoas que fazem esse tipo de caravanas lá para a Terra Santa. Ele disse que, dependendo do número de pessoas, davam lucro para esses organizadores de cerca de $100.000. Só para levar um grande grupo para a Terra Santa. Você vê como que isso realmente dá muito dinheiro, né? Muitos cristãos que já são batizados acabam indo lá visitar o Rio Jordão e serem rebatizados novamente naquele rio, porque acham que tem alguma coisa especial naquelas águas, porque afinal Jesus foi batizado ali. Mesmo assim, as águas onde Jesus entrou não existem mais, já passou, já foi embora, né? O rio não para de correr. Mas infelizmente as pessoas são supersticiosas e muitos que vão na Terra Santa estão cheias dessas superstições, né? O que é um grande absurdo. Essas pessoas que se batizam novamente, por exemplo, a Bíblia fala que existe só um batismo. É só um batismo. Não 2, 3, 4, como muitos estão fazendo. É um absurdo. Hoje se vende de tudo com as pseudo-águas do Rio Jordão nas igrejas que exploram essa superstição das pessoas. Nós temos as garrafinhas com água do rio, nós temos lencinhos umedecidos. E tem até um tênis que é feito com águas do Rio Jordão, que ele é vendido na internet por cerca de $3.000. E quando esse tênis foi lançado, você acredita que se esgotou rapidamente? Fora as campanhas que as igrejas falam, né, das gotinhas milagrosas e que isso é disseminado em muitas igrejas que parece que existem só para explorar as pessoas e tirar dinheiro delas. A terceira grande superstição das pessoas é a Bíblia aberta no Salmo 91. Ainda hoje, alguns creem que vão estar protegidos do infortúnio, do mau augúrio, e só porque mantém a Bíblia aberta no Salmo 91. Mas isso é pura superstição das pessoas. A Bíblia não tem poder nenhum. Aquelas palavras, papel, tinta, aquilo não tem poder nenhum. A Bíblia Sagrada só tem poder quando eu leio, eu medito nela e eu pratico. Isso realmente tem poder. Mas o livro em si não tem poder nenhum. A quarta grande superstição é a chamada água benta. Água benta é uma água santificada por um pastor ou por um padre e que eles acreditam que tem algum poder de abençoar pessoas, lugares e objetos e inclusive tem o poder de repelir o mal. Hollywood se aproveita dessa crendice e usa nos filmes de vampiros e de demônios, né, que em alguns momentos a pessoa joga a água benta no vampiro e aquela água queima o vampiro ou queima lá o demônio. Muitos acreditam que colocar, por exemplo, um copo de água sobre a oração do homem de Deus no rádio e na televisão santifica aquela água e depois você pode beber que você será muito abençoado. Isso é pura crendice, isso é superstição religiosa e muita gente acredita nessas coisas. A quinta superstição é a cruz. A cruz é usada muitas vezes como amuleto, no pescoço, na roupa, né, como adereço. A cruz em si não tem poder nenhum, é só superstição também. Diz a lenda que o diabo tem medo da cruz. A Bíblia nunca disse isso. Diz que os vampiros também, nos filmes de terror, fogem da cruz. Isso é só para quem acredita nisso. Mas isso não tem nenhuma base na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada, a cruz é o símbolo de morte, e não de vida e nem de proteção. Em vez de focarem no Cristo da cruz, as pessoas estão focando na cruz de Cristo.
Ou seja, a cruz se tornou mais forte, mais importante do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, a cruz é uma grande superstição que existe na mente de muitas pessoas até o dia de hoje. A sexta grande superstição é a quebra de maldição. Você deve ter ouvido falar isso. Já ouvi em muitos lugares pessoas falando, vamos fazer uma campanha de quebra de maldição. Eles dizem o seguinte: se você teve um envolvimento com o espiritismo, se você teve um envolvimento com alguma coisa errada na sua vida antiga, se você errou, se você pecou, se você comeu coisas sacrificadas a ídolos, se envolveu em feitiçarias e coisa do tipo, você vem para a igreja e traz toda essa bagagem, traz todo esse mal está sobre você e você precisa tirar esse mal, precisamos quebrar toda a maldição na sua vida para que você seja abençoado ou abençoada. Isso é um absurdo, né? Que é ensinado por muitas igrejas. Porque na Bíblia Sagrada está escrito o seguinte, preste atenção no que está escrito. Diz assim: quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo, todo o seu passado é apagado. Todo o seu passado é perdoado e a sua vida é purificada pelo sangue de Jesus. É nisso que você tem que colocar a sua fé, naquilo que está escrito nas Escrituras, não no que esses pastores e igrejas estão aí pregando de forma mentirosa. Não há mais maldição para aquele que está em Jesus. Não há mais maldição para aquele que faz de Jesus o seu Salvador pessoal. Portanto, não caia nesse engano de quebra de maldição. A oitava superstição, que você deve conhecer também, é a questão de orar no monte. Nossa, como eu ouço isso. Isso é uma superstição muito forte hoje em muitas igrejas. Isso é uma superstição alimentada por muitos cristãos que acham que a oração no monte tem mais poder do que a oração feita dentro da sua casa, por exemplo. Veja, Jesus nunca ensinou ninguém a ir orar no monte, mas ele ensinou as pessoas a orarem dentro da sua casa. Quando Jesus ensinou sobre a oração, ele disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o Senhor e Deus que vem em secreto te recompensará. Isso é o que Jesus ensinou. Muitas pessoas acham porque em alguns momentos de oração, Jesus ia orar lá no Monte das Oliveiras. Mas Jesus só ia orar no Monte das Oliveiras porque era um lugar tranquilo, um lugar prazeroso, um lugar bonito, muito apropriado para se orar. Mas oração você pode fazer em qualquer lugar. Sabe, você não precisa ir no monte. O monte não tem nada mágico. O monte não tem nada especial. Talvez alguns pensem assim: acho que é porque o monte é mais alto, então lá no alto eu vou estar mais perto de Deus, porque Deus está no céu. Mas isso é um raciocínio muito pequeno, muito fraco. Por isso, meu querido, não pense que orar no monte, sabe, tem algo especial, porque não tem. Nada, é claro, não existe nenhum problema de se orar no monte, mas não pense que há algo especial nisso. Talvez lá no monte que você está indo seja um lugar bom, gostoso, tranquilo, sem ninguém. Beleza, maravilhoso, isso é bom. Mas não ache que aquilo lá tem algo especial, porque não tem. Isso é pura superstição. Concluindo, eu ficaria aqui horas falando de muitas outras superstições religiosas exploradas em muitas igrejas e praticadas por muitos cristãos sinceros e devotos. Mas acho que o que foi dito aqui é suficiente para você fazer uma avaliação pessoal e perceber que a fé pode e deve ser algo inteligente. Meus queridos, não coloque a sua fé em superstição e crendice. Seja uma pessoa sábia e equilibrada. A exploração das superstições por muitas igrejas é um abuso, é um absurdo.
Essas igrejas mercenárias só querem ganhar dinheiro, exploram exatamente a ignorância das pessoas, se aproveitam do fato de uma grande parcela das pessoas que estão entrando nas igrejas serem pessoas supersticiosas por natureza. Quanto mais ignorantes essas pessoas são a respeito do ensino bíblico, mais fácil de serem enganadas e exploradas por esses falsos pastores e essas falsas igrejas. Portanto, cuidado com essas tantas campanhas esquisitas feitas nas igrejas que só exploram a boa-fé das pessoas para, em última instância, tirar o dinheiro dessas pessoas que ganham de forma tão suada. Por isso que essas igrejas não têm interesse nenhum que as pessoas conheçam a Bíblia. Dificilmente vai haver nessas igrejas um estudo bíblico. Você não vai ver estudo bíblico em igrejas que têm esse perfil. Quanto mais uma pessoa conhece a Bíblia, mais sábia ela fica nas coisas de Deus e não se deixa enganar por essas superstições. Olha o que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, eu te aconselho, procure conhecer mais a sua Bíblia. Coloque um propósito, por exemplo, de ler a Bíblia diariamente. Leia todo o Novo Testamento. Mesmo que você não entenda tudo no momento, mas leia. Essa leitura, essa meditação vai produzir mudanças tremendas no seu interior. Medite e pratique a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe. Amém.